Alô você, alô Brasil, hein? Estamos de volta ao meu querido canal depois de um final de semana de um pouco de descanso, principalmente no domingo. O vídeo de hoje aqui nesse canal sobre narração esportiva é: qual é o limite do pachequismo? É... Fala muito sobre Flamengo e Bayern de Munique esse vídeo aqui. Vou aqui falar meio de orelhada, mas vou falar na tese. A ideia, repito, desse canal não é atacar ninguém, o trabalho de ninguém, falar mal de ninguém. O que a gente usa aqui são os exemplos do cotidiano do narrador para passar uma experiência, um conhecimento para você que está aí do outro lado, que gosta de narração, que está começando, que está aprendendo, que procura entender um pouquinho do nosso universo, né, da narração esportiva e tudo mais, entender por que, que as coisas acontecem de uma determinada maneira ou não. Então nós tivemos eu acompanhei mais de perto a narração, a transmissão da Cazé TV de Flamengo e Bayern de Munique com o querido Luizinho, que é um enorme narrador. E acompanhei no Twitter principalmente, porque eu tô sem Instagram, graças à FIFA, né? Graças ao Instagram também, evidentemente, que aliás, se tivesse o mesmo mecanismo para encontrar fraude, crime, mensagem que fere os direitos humanos e tal. Nossa, a rede social seria maravilhosa, mas eles só cuidam de direito autoral, que é porque dói no bolso deles. Mas essa é uma outra discussão. Inclusive, vale um short, inclusive aqui no YouTube, sobre isso eu vou fazer na sequência. Acontece o seguinte, meus senhores, parece que no Twitter todo mundo reclamou muito que a transmissão da Globo, do Luiz Roberto, meio que culpou o Flamengo pela derrota, pura e simplesmente, que o Luiz estava muito, aparentemente, muito abalado, né, pela desclassificação do Flamengo e tudo mais. Então, deixa eu contar para vocês como é que a coisa funciona do lado de cá do balcão. Vocês precisam saber disso, torcedores do Flamengo, secadores e tal, para entender por que, que a gente faz determinadas coisas, tá? E aí qual é o limite do razoável? Porque também existe o limite do razoável, tá? O narrador esportivo, a narradora esportiva, a gente não tá lá por nossa conta só. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. Nós todos somos representantes de uma marca, que é a marca da televisão que a gente está fazendo, da rádio que a gente está fazendo o jogo. No caso, eu aqui da Band News FM, que está fazendo o Mundial, estou fazendo a Copa do Mundo por lá. Eu fiz Palmeiras e Botafogo, não fiz Flamengo e Bayern, mas vou fazer Palmeiras e Chelsea sexta-feira. Então nós estamos aqui representando um negócio, um business. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Nós não estamos lá torcendo por A ou B ou C, torcendo como você torce. Você na sua casa. Não é a mesma coisa. A gente torce pelo sucesso do nosso trabalho, que significa o sucesso também da empresa que a gente trabalha. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar para vocês. Então, nesse sentido, o narrador, ele é quase um feirante. O que faz um feirante? Um feirante tem lá a sua banca exposta com seus produtos. E ele tem que ficar ali, literalmente, falando, gritando ali para chamar a atenção das pessoas para que elas cheguem à banca, permaneçam na banca, comprem produtos da banca e vão embora. Nós fazemos exatamente a mesma coisa, gente. Nós estamos ali, numa televisão, numa plataforma de conteúdo, transmitindo ao vivo um jogo que é um produtaço. Um Flamengo e Bayern de Munique. Tá? Eu tenho que dizer a verdade. A verdade qual é? O Bayern de Munique é muito superior ao Flamengo. Porque o Bayern de Munique está na elite da elite do futebol europeu, que já é a elite do futebol mundial. E o Flamengo hoje é a elite da elite do futebol sul-americano. Assim como é o Palmeiras. Assim como é o Botafogo. Assim como é o River Plate. É a elite da elite do futebol sul-americano. Certo? Ok, só que existe uma diferença entre elas, então é muito difícil uma vitória. Porém, não é impossível. Porque é um jogo só. E aí, eu não posso sair gritando na minha banca que o meu peixe é podre, gente. Vamos combinar uma coisa aqui. Se a Cazé TV e o Flamengo ficassem o dia inteiro batendo na seguinte tecla: é impossível
eles são melhores, nós vamos tomar uma goleada. Flamenguista ia assistir? Acho que não ia. Você acha que se isso ficasse dentro do inconsciente coletivo do torcedor brasileiro, não dá para competir, nós vamos tomar 7-1 de novo, tal. Só quem iria assistir talvez fossem os secadores, os rivais diretos, Fluminense, tal, tal. Mas se você está fazendo uma transmissão entre Flamengo e Bayern de Munique, para quem você está transmitindo, principalmente? Para os torcedores do Flamengo. Eu não posso afugentar essas pessoas, mas eu tenho que dizer a verdade. A diferença existe, o Bayern é favorito. E aí, onde às vezes a gente se perde nisso? E a gente se perde, e não é só porque, ai, deu na minha cabeça que agora eu vou puxar o saco do Flamengo e que eu vou criar aqui uma falsa esperança e tal. Eu sou o narrador. Eu sou a narradora. Eu sou a parte artística da transmissão. Eu tenho que dizer o que as pessoas estão vendo, mas eu tenho que usar aquilo que eu tenho de elemento para manter e chamar as pessoas para a minha banca. Eu não tô lá só para fazer bonito para a rede social, gente. Essa é a realidade da tarefa que o narrador e a narradora têm. Ela tem que manter a audiência. Esse é, no fim do dia, o negócio do narrador esportivo. É dar e manter audiência na condução daquele produto que a empresa que me paga, investiu, e não é barato, para transmitir, para ter os direitos de transmitir. E aí, às vezes, a gente se passa. Porque você deixa de falar a realidade quando diz que o Flamengo pura e simplesmente perdeu o jogo porque cometeu erros individuais. Não é verdade isso. Por isso, é fundamental para o narrador e narradora esportiva acompanhar o futebol internacional. A Bundesliga passa na Rede TV, passa no Sport TV, passa na Cazé, passa na Cultura, se eu não tiver... Passava na Cultura, agora não passa mais, né? Porque passa com a gente na Rede TV. Quer dizer, a próxima temporada eu não sei, mas era assim. Então, assim, você precisa conhecer o time que está do outro lado. Saber que o Bayern faz uma das melhores pressões de saída de bola do mundo. Que o perde pressiona deles é um dos melhores do mundo. Que eles jogam em 40 metros de campo e que por isso eles não correm muito. Porque eles não precisam. Eles têm os gatilhos, eles tocam a bola, eles são rápidos. Eles têm jogadores de extrema competência. Um exímio driblador que é o Olise, um finalizador que é um dos melhores, se não o melhor centroavante do mundo, que é o Harry Kane. Tem um dos melhores volantes do mundo nos últimos 20, 15 anos, que é o Joshua Kimmich. É um timaço. E que o Flamengo teria que jogar 100% para competir. Para chegar perto. E o limite era esse. Então, o mote da transmissão era tentar levar essa esperança à medida que o Flamengo ia tentando, contando para as pessoas que o Flamengo estava tentando. E o Luizinho fez isso. Eu repito, não vi a transmissão da Globo, eu só li o que as pessoas escreveram sobre o Luiz Roberto e sobre a transmissão da Globo, o que também tem muito de passionite, de maldade, né? A rede social tem muito isso. Mas se ele realmente, né, se ele botou só na conta do Flamengo a derrota, ele se equivocou. Eu não faria isso. Tá? Mas a transmissão puxar para o Flamengo na TV aberta, na Globo, é absolutamente natural, gente. Absolutamente natural. E não é porque o Flamengo era o Brasil. O Flamengo não é Brasil coisa nenhuma, assim como não é o Palmeiras, não é o Botafogo, não é o Fluminense. Eles são os seus próprios países, né? São milhões, dezenas de milhões de torcedores. Não precisa disso. Mas o Flamengo
É um time nacional, maior torcida do país, jogando contra um estrangeiro. Não tem. Gente, sabe, um pouquinho de razoabilidade também de entender o contexto do que é o jogo. Ok? E aí eu acho que também faz parte o corneteiro cornetar, também faz parte também. Eu só estou explicando para você, e o objetivo desse vídeo é, se você é narrador ou narradora, entender o contexto, não só do jogo, mas também de onde você trabalha, porque isso não vai vir para você. Pelo menos nos lugares que eu trabalhei até hoje, ninguém disse para mim, olha, faça assim. Eu, olhando com bom senso, inteligência, entendimento do meu negócio, conduzir a transmissão de uma forma ou de outra para aquilo que era mais interessante para o meu canal puxar. Ok? Mas, lógico, sem esquecer a realidade do fato. Sem problema nenhum. A necessidade do. O fato ele existe, ele está ali, tem imagem. Não dá para você brigar com a imagem. Você pode também exaltar o adversário, o oponente, até como um exemplo a ser seguido, algo a ser buscado pelo futebol brasileiro. E eu, sinceramente, da forma que a Cazé faz, e tinha ali 2 comentaristas torcedores, né? O Beltrão no campo e. Meu Deus, me fugiu o nome do outro menino. Que era coordenador do André no Esporte Interativo, esqueci. Mas enfim, tava lá. E assim, em alguns momentos ele se empolgava porque o jogo dava isso a ele, porque o Flamengo reagiu, fez um gol e tal. E nos outros momentos, quando tomava um gol, olha, é difícil mesmo, não dá, o time é excelente, tá fazendo o máximo que dá. E era isso, o jogo era isso, gente. Tem muito que, né? Mas qual é o limite? O limite é o que a imagem está te dando. E o bom narrador, a boa narradora, é aquela que sabe usar a imagem para conduzir o seu texto. E o seu texto conduzir o seu torcedor a chegar na sua barraca, ficar na sua barraca o máximo tempo possível e comprar algo da sua barraca. Narrador esportivo é um feirante, acima de tudo, de qualquer clubismo. Entenda isso. Se você é torcedor, para você conhecer e consumir o produto futebol nas transmissões ao vivo de uma maneira mais consciente. E se você quer aprender o ofício, saiba que narrar bem também passa por isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Quero saber se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, escreva aí nos comentários, venha para a Liga dos Narradores, tem um e-book sensacional chegando aí, eu já vou dizer logo o que é, só que eu não vou dizer sobre o que é. Só na quarta-feira. Quarta-feira tem live do Caçapa aqui nesse canal e um lançamento imperdível para você ter na sua mão os primeiros passos para se profissionalizar na narração esportiva. Não perca 2h30 da tarde, depois de amanhã. Valeu!